Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, tantos aqueles que estão aqui conosco, como aqueles que estão também em suas casas. E queria convidar os nossos irmãos para refletir um pouco sobre esse dia, que para nós é um dia muito especial, ainda que culturalmente não como o mundo nos ensinou, ou como o mundo hoje segue, de alguma forma comemorando este dia, mas a Páscoa é algo que está inserido na nossa vida enquanto cristãos. Eu tenho certeza que temos motivos de sobras para glorificarmos a Deus e buscarmos ao Senhor também neste dia muito especial. E por isso eu queria convidar a todos os irmãos que estão nas suas casas, nesse momento nos acompanhando, nesse período tão difícil. E antes de mais nada eu queria deixar aqui o meu sentimento de graça da parte de Deus a todos aqueles que têm passado por momentos difíceis, que têm perdido seus entes queridos, que têm, de certa forma, sofrido com um familiar num processo difícil de isolamento, de intubação. Alguém que nesse momento passa por um momento difícil de contaminação por essa doença que tem assolado o nosso país. Fica os nossos sentimentos da nossa igreja, a todos os nossos irmãos e amigos do Evangelho que de alguma forma apreciam a palavra de Deus e que nesse momento têm os corações doloridos por tudo isso que tem nos acontecido nesses últimos tempos. Todavia, esse dia rememora para nós, ele traz à nossa mente uma mensagem de esperanças do Cristo que ressuscitou e que nos garante que haverá também ressurreição para todos aqueles que morrem, sendo alcançados pela boa graça do nosso Senhor. Então, eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, para que nós possamos fazer a leitura do versículo de número 7 em diante, em que Paulo vai falar a respeito de algo que é muito comum quando o assunto é a Páscoa, né? Então, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Nós estamos diante, meus queridos e amados irmãos, de uma das grandes revelações da palavra de Deus, que traz como verdade a pessoa de Cristo como aquele Cordeiro Pascual que foi sacrificado quando nos dias do Êxodo o povo de Deus se achava escravizado, né? Ele traz aí à memória aquele acontecimento, claro que numa outra dimensão agora, trazendo Cristo como o assunto principal a ser trazido à nossa memória. Portanto, para você que nos acompanha pelo Facebook, pela plataforma do Instagram, é importante você não rejeitar esse dia simplesmente porque os pagãos muitas vezes o transformam numa festa pagã. Dentro da Páscoa é possível nós encontrarmos coisas maravilhosas para se comemorar. E por isso eu queria fazer aqui uma breve reflexão a respeito desse tema que para mim particularmente é muito especial. Para nós iniciarmos nesse comecinho de tarde já, né? Daqui a pouquinho, início de noite, é importante nós pensarmos a respeito do que de fato significa a Páscoa.
E como eu já tratei num outro momento nesses últimos dias, a palavra Páscoa vem do hebraico, uma palavrinha chamada Pesach ou Pechá. É um termo hebraico que significa passar por cima ou significa passagem. Nós, se bem assim observarmos, é um termo que vem diretamente do hebraico e aponta para algo que aconteceu na história do povo hebreu. Quando os israelitas lá no passado tiveram a necessidade de que essa palavra na sua origem, ela precisasse acontecer na vida deles. Mas antes de nós falarmos algumas coisas, eu queria lembrar os irmãos que eu estarei falando a respeito de 3 coisas a respeito da Páscoa. A primeira delas é o que não é a Páscoa. A segunda delas é o que é, na verdade, a Páscoa dos hebreus, né? Ou a Páscoa para o povo de Israel. E por fim, o que é de fato a Páscoa para nós que somos cristãos enquanto igreja. Enquanto isso, eu já queria lembrar para os nossos irmãos que a Páscoa nunca foi, nunca vai ser, né? E na verdade não é o que o mundo hoje nos ensina a respeito de Páscoa. Páscoa nunca teve a ver com ovo de chocolate. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, né? O que muita gente associa. Inclusive, falando a respeito desse assunto, para que eu possa aproveitar o tempo aqui, é importante nós lembrarmos que a associação da Páscoa com um coelho e com um ovo, nada mais é do que um comportamento pagão, né, dos antigos. E isso vai acontecer num determinado tempo em que algumas pessoas vão trazer esses elementos para algo que deveria ser histórico, para algo que tem um bom significado para as nossas vidas, mas que foi transformado aí por algo não muito bom que infelizmente a igreja de certa forma também abraçou. Todavia, toda vez que alguém falar para você de ovo de Páscoa, falar para você de coelhinho da Páscoa, lembre de um nome chamado Ostara. E se você procurar rapidamente, até mesmo pelo Google, aí você fizer uma pesquisa a respeito da origem da mitologia, né? Onde a mitologia nórdica e germânica, ela vai trazer a respeito, um pouquinho mais a respeito disso, e vai mostrar para nós que Ostara nada mais era do que a deusa da fertilidade dos germânicos. E essa deusa tinha como símbolo ali, na hora que você bota no Google aí, Ostara, você já encontra uma mulher meio que descabelada, com um coelhinho e associada sempre a algum tipo de ovo, né? É importante lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, até hoje, eles vivem na prática de costumes que eram vindos do paganismo, né? Existia um presidente chamado Barack Obama, que era muito comum, enquanto ele presidia, ele fazer aquela brincadeira que vem do paganismo, em que algumas pessoas escondiam os ovos coloridos de Páscoas de chocolate, e as crianças iam ali para procurar e encontrar. Portanto, para não alongar tanto a conversa, é importante lembrarmos que quando cultuamos a Páscoa baseada no ovo de Páscoa e no cordeiro, na verdade, no coelho da Páscoa, estamos adorando não a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas a uma deusa chamada Ostara, a deusa da fertilidade, aquela que produzia alegria, fertilidade e financeiramente prosperidade para aqueles que o adoravam. Então, lembre-se, nunca acredite que viver a verdadeira Páscoa é presentear alguém com um ovo ou com um coelhinho de Páscoa. Quando alguém me presenteia com algo desse tipo, eu prefiro ter a minha consciência de que eu não nasci para cultuar esse tipo de Deus. Então, na Páscoa, traga à memória outras coisas importantes a respeito disso. Deixe esses costumes para os pagãos, para o paganismo da época, porque de alguma forma, quando nós estamos acreditando que Páscoa tem a ver com coelho, tem a ver com ovo, de certa forma, nós estamos nos associando com o ímpio que se prostra diante de uma imagem de escultura, que adora um Deus estranho, que tem coragem de vivenciar na sua vida um Deus que não é o Deus da nação de Israel, não
não é o Deus da igreja de Cristo, mas é um Deus com D minúsculo, que não nos representa como igreja. Portanto, para início de conversa a respeito do que a Páscoa não é ovo de Páscoa, Páscoa não é coelhinho da Páscoa, Páscoa não é presente de chocolate, Páscoa tem a ver com algo muito mais sério e com algo muito mais relevante para as nossas vidas. A respeito do que de fato foi a Páscoa judaica, é preciso nós fazermos uma leitura no capítulo 12 do livro do Êxodo, para que nós consigamos entender a raiz da palavra Páscoa e o porquê de nós acreditarmos plenamente que essa história ela tem raízes lá na antiguidade judaica e se estendeu até nós nesses últimos tempos. É importante nessa leitura de Êxodo capítulo 12, nós entendermos primeiro o porquê que a palavra Páscoa no hebraico significa passar por cima. E todas as vezes que você lembrar da palavra Páscoa, lembre desse resultado, né? Lembre dessa expressão, passar por cima ou passagem. E alguém pode perguntar, mas irmão Cláudio, o porquê que a palavra Páscoa significa passagem ou passar por cima? É simplesmente porque no Êxodo capítulo de número 12, quando Moisés, o legislador, ele, através de uma ordenança de Deus, ele queria libertar o povo da escravidão do Egito, pois o povo hebreu, o povo judeu, a nação de Israel, estava escravizada no Egito por pelo menos 400 ou para muitos 430 anos. O povo estava cativo, estava sendo escravizado. Faraó utilizava aquele povo abusivamente, maltratava, utilizava deles para a escravidão, para a construção de pirâmides e para muitas coisas que o Egito desfrutava. Sendo assim, Faraó tinha o povo de Israel dentro do Egito preso para satisfazer ali as suas vontades. Todavia, não podemos esquecer que a nação de Israel sempre foi e sempre será o povo escolhido do Senhor. Enquanto Faraó estava maltratando o povo de Deus, Deus estava levantando um homem na história, um grande legislador, um grande libertador, para libertar o povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Por isso, é sempre importante, quando lemos Êxodo capítulo 12, nós lembrarmos que Deus ordenou para Israel pelo menos 10 pragas para maltratar de fato aquele povo, para que os egípcios entendessem que o povo de Israel não era um povo abandonado, não era um povo esquecido, mas era um povo que tinha os cuidados do nosso Deus, que era amparado pelo Senhor. Então Faraó, no auge da sua ameaça, no tempo forte dos seus maltratos para com o povo de Deus, Faraó agora é visitado pelo Senhor, que ordena aquele homem pelo menos 10 pragas, todas elas relacionadas a algum tipo de Deus ou de costume que existia entre os egípcios. Toda vez que um Deus era levantado, Deus mostrava para o povo egípcio que Deus estava acima desses deuses, e uma praga assolava aqueles homens que maltratavam o povo de Deus. Quando chegamos na 10ª praga, nós encontramos no livro do Êxodo a matança dos primogênitos. Essa é a praga principal que vai acontecer na época em que o povo de Deus estava aprisionado no Egito por aqueles 430 anos. Então, o povo já estava sofrendo, havia uma esperança de libertação, mas era tempo de sofrimento, o tempo que um homem chamado Faraó se considerava um Deus naquela nação e achava que era imbatível, achava que ninguém poderia vencê-lo, achava que ninguém poderia estar acima dele naquela época. Deus, todavia, se manifestou na história para dizer: eu sou maior do que Faraó, eu ordeno Faraó, eu endureço e trago tranquilidade ao coração do homem quando eu assim quero fazer, e Faraó não segurará mais o meu povo a partir desse momento.
Deus então, por intermédio de Moisés, ordena que a praga que vai matar todos os primogênitos que não tiveram uma proteção divina ali, chegue até as portas do Egito. Por volta da meia-noite, a Bíblia Sagrada vai dizer, numa leitura melhor de Êxodo 12, que por volta da meia-noite, aquele silêncio que estava girando em torno do Egito, vai se transformar, meus queridos irmãos, num grande pranto, num grande choro. Ora, Deus, irmãos, tinha dito para aquele povo que cada família, pelo seu número, e assim com a quantidade de vizinhos que ali tivesse, e que fosse útil para comer juntamente com aqueles que achavam muita quantidade de um cordeiro, Deus vai dizer para eles: olha, se reúnem nas suas casas, sacrifiquem para vocês um cordeiro, e no sacrifício desse cordeiro, não comam nada cru, não comam nada cozido, mas assem tudo, e peguem o sangue desse cordeiro, e que vocês possam aspergir nos umbrais das portas de suas casas, para que vocês sejam protegidos no dia da aflição. As famílias se reuniram dentro do Egito, cada um no seu número. Aqueles que tinham um cordeiro maior, mas que tinham uma quantidade de pessoa menor, chamaram o vizinho, sacrificaram o cordeiro, pegaram ali uma espécie de planta, e aqueles que faziam parte da cultura judaica, do povo de Deus, começaram a aspergir aquele sangue nos umbrais da porta. Era possível que qualquer pessoa que passasse, visse os umbrais da porta pintados, aquelas partezinhas que nós vemos ali na proteção da porta, elas estavam pintadas com o sangue daquele cordeiro, que não poderia ser qualquer cordeiro. Segundo as Escrituras Sagradas, haveria de ser um cordeiro de pelo menos 1 ano. Tinha que ser um cordeiro puro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro que jamais tivesse algum tipo de mancha, algum tipo de osso problemático, algum osso quebrado, qualquer problema que manchasse a imagem daquele cordeiro. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Ele era deixado dentro da casa e era plenamente observado para saber se ele não desfrutava ali de nenhum defeito. Então, no passar dos dias, aquele cordeiro era sacrificado, era morto, e o sangue era passado nos umbrais da porta. Para que isso, irmão Cláudio? Era simples. Êxodo capítulo 12 vai nos dizer que é porque o anjo da morte, que não era aquele lá do dia 30, que profetizou um certo pastor que acabaria destruindo o nosso Brasil, não era aquele. Era o verdadeiro anjo da morte, que Deus estaria deixando com que dissipasse todos os primogênitos, todos os mais velhos que estavam das portas do Egito para dentro, naqueles dias em que o povo de Deus se encontrava aprisionado. O sangue foi aspergido na porta. O anjo da morte estava prestes a passar. O silêncio. Deus disse para o povo: olha, comam e estejam preparados para esse momento. De repente, irmãos, por volta da meia-noite, o texto diz que aquele anjo, ele vai passar e grande vai ser o destroço dentro das portas do Egito. O que vai culminar na morte de todos os primogênitos daqueles que não tinham os umbrais da porta pintados pelo sangue. O que acontecia? Na hora que aquele anjo da morte ele passava, naquela casa que tinha o umbral da porta pintado com sangue, o anjo passava por cima daquela porta até encontrar alguma casa em que o sangue não estava ali passado naqueles umbrais. Ou seja, todas as casas que não tinham sangue aspergido na porta, morreu ali o primogênito daquela casa. Inclusive, o grande filho e herdeiro do trono de Faraó, ele também padeceu e caiu
por ocasião daquele anjo da morte, morreu. Mas todas aquelas casas que tinham o umbral da porta pintado com sangue, o anjo da morte passou por cima daquela casa e ali não houve mortandade. O que isso tudo tem a ver? Isso nos remete ao significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, porque todas as vezes que o anjo passava e na porta tinha sangue, ele passava por cima daquela porta e naquela casa não haveria um primogênito que fosse morto por aquele anjo da morte. A leitura de Êxodo 12, ela nos traz esse tipo de informação. Ela nos mostra que a Páscoa judaica, ela era literalmente isso, era a passagem do anjo da morte e a proteção de todos aqueles que pintaram os umbrais da porta com sangue. Então, quando um judeu, ou a cultura judaica, quando alguém celebra a Páscoa, essa pessoa está trazendo à memória a proteção de Deus naqueles dias, o livramento de Deus naqueles dias dentro das portas do Egito. Quando alguém celebra a Páscoa na cultura judaica, esse alguém está dizendo: obrigado, meu Deus, porque naquele dia o Senhor protegeu o seu povo, o Senhor libertou o seu povo, porque assim como lemos em Êxodo 12, por causa da morte dos primogênitos, Faraó agora vai dizer para Moisés: Moisés, some da minha presença, sai daqui pelo amor de Deus, pega tudo que vocês têm, pega todas as posses, todos os animais, e saia daqui da minha frente, leve todo o seu povo, podem sair a hora que vocês quiserem, mas que essa praga, ela cesse do nosso meio. Aconteceu que, como eu já disse, por volta da meia-noite, o povo se reuniu agora em direção à terra prometida, para onde Moisés agora levaria o povo. Aconteceu que, a partir daquele dia, a festa da Páscoa se tornou agora um memorial eterno, né? Algo que precisaria acontecer também agora no decorrer dos tempos futuros. Todos os anos, na mesma época, no mês de Abib, como vai dizer, aos 14 do mês, o povo de Deus se reunia para festejar a Páscoa judaica. Todos os anos eles faziam aquela mesma festa. Nessa festa nós podemos ali, irmãos, identificar algumas coisas que são interessantes para nós entendermos o futuro da igreja, para nós entendermos hoje o porquê que nós estamos aqui lendo aquele nomezinho que está ali, culto de celebração à Páscoa. Se nós não somos judeus, se nós não somos israelitas, se nós não tivemos os nossos pais escravizados nas portas do Egito, o porquê que nós celebramos a festa da Páscoa de alguma forma? É importante nós vermos que essa festa, ela para acontecer, era preciso existir um cordeiro perfeito. Guarde isso no seu coração, um cordeiro perfeito. Só existia Páscoa se tivesse a morte de um cordeiro. Segunda coisa, para existir festa de Páscoa, era importante que os israelitas, eles reconhecessem a importância do sangue daquele cordeiro. Eles precisariam saber que na história, o que protegeu os primogênitos e o que garantiu a libertação do povo da escravidão do Egito, foi um cordeiro que derramou o seu sangue pela vida deles. Enquanto o povo cativo estava sendo liberado, um cordeiro inocente, perfeito, puro, estava sendo morto. Isso era a Páscoa judaica. Uma terceira coisa que é importante nós lembrarmos é que sempre que a festa da Páscoa acontecia, estava na mente daqueles homens a libertação da morte e a libertação do cativeiro egípcio. Ou seja,
sempre que a festa era instituída, eles traziam à sua memória a libertação do povo hebreu. Ou seja, eles lembravam que foi naquele dia que, por intermédio daquele sangue, daquele cordeiro, o povo foi livre da morte e livre do cativeiro. Uma quarta coisa que é importante nós pensarmos a respeito da festa da Páscoa é que, para comemorar a Páscoa, todos os anos isso precisaria acontecer. É estatuto perpétuo, como vai dizer Êxodo capítulo 12, verso 13. Então, a morte do cordeiro, e no versículo de número 14, essa festa precisava ser plenamente repetida. Todos os anos, esse sacrifício, ele acontecia entre o povo israelita. E por fim, é interessante lembrar que um justo morreu, um cordeiro sem culpa nenhuma, morreu para libertar alguém que estava preso, para libertar alguém que estava cativo. Quando nós andamos, irmãos, pela Bíblia Sagrada, nós encontramos Números capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4, que trata sobre a Páscoa. Deuteronômio 16, versículo 1, eles comemoram a Páscoa. Josué capítulo 5, verso 10, eles celebram a Páscoa em Gilgal. Em 2 Reis capítulo 23 e verso 21, eles ordenam, o rei ordena que a Páscoa seja ali celebrada. Em 2 Crônicas capítulo 30, versículo 1, a celebração da Páscoa. Quando nós chegamos em Esdras, como leu o nosso irmão Evandro aqui nessa tarde, capítulo 6, versículo 19, a Páscoa também é comemorada. E quando nós chegamos nos profetas, como Ezequiel, capítulo 45, verso 21, a Páscoa também acontece naqueles dias. Então, a ordenança da festa da Páscoa acontecia todos os anos, desde a instituição dela no Êxodo até a chegada do Novo Testamento. Chegamos, não dá tempo de detalhar tudo isso, mas chegamos agora numa época em que o Império Romano está reinando. Jesus está nascendo num cenário em que há essa festa. E o que acontece é que Maria e José, segundo o que me informa a Bíblia, em Lucas capítulo de número 2 e versículo de número 41, quando nós lemos esse texto, a Bíblia Sagrada diz que anualmente, Lucas capítulo de número 2 e versículo de número 41, a Bíblia diz que todos os anos, diz o versículo de número 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ora, todos os anos, Maria e José saíam da sua terra e se dirigiam até Jerusalém para participar da Páscoa. Até que Jesus nasceu. E nós vamos ler Lucas capítulo 2 e versículo de número 42, que diz: quando ele quem Jesus atingiu os 12 anos de idade, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Jesus vai a primeira vez participar da Páscoa dos judeus aos 12 anos de idade. Alguém pode perguntar, mas irmão Cláudio, por que só aos 12 anos Jesus, ele participa da Páscoa? Porque só aos 12 anos um judeu se torna literalmente filho da lei. Ou seja, aos 12 anos é como se o judeu fosse o brasileiro que completa 18 anos de idade. Então, aos 12 anos, era como se ele ficasse de maior, ele fosse agora responsável pela sua vida, pelos seus atos. Então, ele se tornava um filho da lei e tinha as mesmas obrigações que todos os judeus tinham também na sua vida. Então, acontece que aos 12 de idade, Jesus vai também para Jerusalém, e essa é a primeira Páscoa que Jesus haverá de participar. Porém, em Mateus capítulo de número 26, no versículo de número 2,
Jesus avisa que faltam apenas poucos dias para a Páscoa, dia em que Jesus haverá de padecer, dia que Jesus vai morrer. Se nós lermos Lucas capítulo 22, versículo de número 15 ao versículo de número 18, nós vamos descobrir que Jesus agora senta com os discípulos para comer a sua última Páscoa. Jesus agora vai dizer para os discípulos: olha, há muito tempo eu desejei comer essa última Páscoa com vocês, e nunca mais nós comeremos essa Páscoa juntos, até que chegue o reino de Deus. Irmão Cláudio, e para nós? Quanto a nós, Jesus, logo no capítulo de número 22 de Lucas, e versículo de número 19 ao 23, nós vamos descobrir que Jesus agora, ele cumpre a sua última Páscoa, e ele institui agora a Páscoa dos cristãos, baseado em 1 Coríntios capítulo 5, e versículo 7, que é o texto que nós lemos aqui, em que Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus agora não mais precisa cumprir a festa da Páscoa, basta agora ele instituir a ceia do Senhor. Portanto, se alguém perguntar qual é a Páscoa que os crentes comemoram no século 21, você tem autoridade de Deus para dizer: a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Mas por que essa ceia? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, na ceia de Cristo, nos ensina que aquele Cordeiro que morreu em Êxodo capítulo de número 12, para libertar o povo do cativeiro do Egito, é Jesus de Nazaré, no Novo Testamento, que vai entregar a sua vida, derramar o seu sangue, para que eu e você sejamos libertos da prisão do pecado e da libertação do perigo da morte que nos assolava e que destruía a humanidade. Aqueles que morreriam e seriam plenamente elevados ao inferno por meio da morte, por conta do sacrifício que ainda não tinha acontecido. Jesus, no Novo Testamento, nos ensina a comemorar a Páscoa na ceia do Senhor, dizendo: eu sou aquele Cordeiro Santo, puro, sem defeito, pleno, completo, que veio para cumprir aquilo que foi mostrado no Antigo Testamento, para dizer para todos no tempo da igreja, na era da igreja, que ele morreu e derramou seu sangue para me perdoar, para te perdoar dos seus pecados e salvar as nossas vidas da morte. Jesus é o Cordeiro Pascual, segundo o que nos ensina Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 7. O sangue que foi aspergido nos umbrais daquelas portas apontavam para Jesus, meus queridos irmãos, que teria o seu sangue derramado na cruz do Calvário, por meio da coroa de espinho, por meio das chicotadas do seu corpo, por meio daquela lança que perfurou o seu lado. O sangue que protegeu os egípcios no cativeiro do Egito apontava para o sangue de Jesus, que protegia eu e você da condenação do pecado e da morte. Era Jesus entregando o seu sangue para que eu e você alcançássemos o pleno perdão do pecado. Quando nós olhamos para Êxodo 12, nós percebemos que havia libertação e ali o livramento da morte. Jesus entregou a sua vida como Cordeiro Pascual, dando totalmente o seu sangue para livrar você da morte, para livrar você do cativeiro. Mas, irmão Cláudio, muitos irmãos morreram por coronavírus, querido. A Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo não morre, mas passa dessa vida para viver eternamente. Aqueles que estão em Cristo jamais morrerão eternamente, pois esse Senhor que entregou a sua vida, derramou o seu sangue, ressuscitou num domingo semelhante a esse de Páscoa, para nos garantir que Ele vai ressuscitar
todos aqueles que morreram amparados por essa promessa. Queridos irmãos, era preciso que na Páscoa judaica o povo fosse liberto do cativeiro. Jesus, perante a multidão, ouviu Pilatos dizer: olha, por ocasião da Páscoa, em João capítulo 18, 39, é preciso que Barrabás seja solto e que um justo morra em seu lugar. Jesus apontava para mim e para você, dizendo: o pecado de vocês não tem mais domínio sobre vocês, porque eu morro hoje para perdoar esse pecado, para livrar você da morte e para garantir que eu vou preparar-vos um lugar e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, você também esteja comigo. Queridos, a Páscoa judaica era a sombra da Páscoa que haveria de vir, era a sombra do dia da ceia, em que eu e você bebemos o cálice do Senhor como seu sangue e comemos o pão como o corpo rasgado de Cristo, que aponta para o seu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário. Por isso, para me concluir essa palavra, para abençoar a você nessa tarde, eu queria que você lesse comigo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51. Procure aí na sua casa e lê comigo esse texto. Paulo vai nos dizer: quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51 em diante, Jesus, por meio de Paulo, nos traz a grande esperança para os nossos corações. E ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos todos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este meu corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que por nosso Senhor Jesus nos dá a vitória por intermédio dele. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Por isso, igreja de Jesus, o sangue nos umbrais da porta apontava para o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, para que eu e você tivéssemos o poder de ler 1 Coríntios e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O teu aguilhão é o pecado, mas o meu Cristo entregou o seu sangue para nos perdoar de todo o pecado. A Páscoa do crente é olhar para Jesus entregando o seu sangue, entregando sua vida, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, para garantir à igreja de que logo logo ele vai rasgar os céus e vem buscar a sua igreja, a qual Jesus está preparando nessa terra. Por isso, a ceia de 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 23. Ele recebeu do Senhor e também nos ensinou que aquele pão era o corpo de Cristo, que aquele cálice era o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual, que se entregou por amor de mim e por amor de você. Então não desista, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, lembrando que se os homens não reconhecem você por isso, ele está guardando o seu galardão e vai recompensar todo o seu sacrifício até a vinda do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.